Então, uma ótima tarde a você, investidor, uma ótima tarde a você, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas com o nosso time. Daniel Morales e eu ficando até as 3h30 da tarde nesse debate aqui com o Alan Gani e também com o Alexandre Cabral. E hoje a gente vai ter por aqui, como todas as segundas-feiras, o analista político Eric DK para trazer a sua visão de tudo que está acontecendo lá em Brasília. E olha só, tem bastante assunto para a gente repercutir com o Eric DK. Ele está chegando aqui daqui a pouquinho na nossa programação. O que eu queria falar para vocês, para a gente já começar a dar esse giro pelos mercados, não só brasileiro, mas internacionais também, eu quero falar sobre o fim, das negociações, sobre o fechamento do mercado lá nas bolsas europeias, as bolsas europeias que já estão fechadas e todas elas estão mostrando aí uma aversão ao risco em cenário mundial. DAX na Alemanha fechou com uma queda de 3,8%. FTSE no Reino Unido, uma queda de 2,66%. CAC na França foi a que mais sofreu, 3,97% dentre as bolsas. E o índice Eurostoxx, que reúne várias das grandes empresas europeias, caiu 4,14%. Um cenário bastante de aversão ao risco. Claro, a Europa está muito próxima ali de tudo que acontece, aquela questão geopolítica, as tropas ucranianas, as tropas russas também ali perto da fronteira e tendo todo esse embate, embate de opiniões, embate do que vai acontecer, se vai haver invasão, se vai haver retaliação, os Estados Unidos se posicionando, aquela discussão toda, será que a China vai entrar, será que os Estados Unidos vão entrar, e várias conversas, o Kremlin já falando que não vai aceitar, claro, uma possível invasão por parte da Ucrânia e assim como os Estados Unidos falando que não vão aceitar uma invasão por parte da Rússia na Ucrânia. Ou seja, essa questão geopolítica tendo bastante consequência também no petróleo, que caiu bastante nessa segunda-feira, o petróleo tendo bastante recuo nessa segunda-feira. E aí a gente vê também essa movimentação toda. Claro que a gente não pode tirar do radar as expectativas para a reunião do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, que vai acontecer na quarta-feira, e isso também traz um molho aí para todo esse cenário das ações da renda variável. Olha só, o Dow Jones está caindo 2,46% agora. O S&P perdendo 3,17% e a Nasdaq caindo 3,85%. A gente lembra que a Nasdaq só na semana passada já perdeu praticamente 7,9%, É muito importante, uma porcentagem muito importante para perder em uma semana. A Nasdaq que está toda essa movimentação de aumento de juros, de elevação nas treasuries e tudo mais, e aí o cenário de risco para as ações de tecnologia acaba sendo bastante forte ali. Isso, claro, sem contar nas ações de Netflix, que caíram mais de 25% em apenas um pregão, entre aftermarket de um dia, pre-market do outro dia e o pregão rolando, 25% é uma quantia bastante elevada também. E claro, isso puxou empresas como Alphabet, que é o Google, também a Apple, das FANGs em geral, o Facebook, Meta, na verdade. Enfim, foi puxando todo mundo nessa esteira aí de aversão ao risco para as empresas de tecnologia. E aí, a gente fala aqui do Brasil, O Brasil que parecia estar um pouco alheio a tudo isso que estava acontecendo no mundo, subiu 3 pregões consecutivos na semana passada. Na sexta-feira, enquanto todo mundo caía vertiginosamente, a Bolsa Brasileira caiu só, entre aspas, 0,15%. E aí, hoje vem a queda um pouco mais forte, um pouco mais robusta aí, a Bolsa Brasileira perdendo 1,71% neste momento, aos 107.078 pontos. A gente chegou a perder o patamar dos 107 mil pontos, já chegou aí até chegar aos 106.752 pontos ao longo de todo esse pregão. E claro, com todo esse cenário, as empresas de tecnologia, as empresas que vêm, o seu valuation ali está muito atrelado aos juros mais longos, as taxas de juros mais longas, aos DIs futuros,
serem bastante penalizadas. A gente vê Localweb, Banco Inter, Banco Pan, o Melios, varejistas como Magalu e Via, a gente vê também empresas de aviação. Claro, esse cenário todo, questão geopolítica, pode acarretar sim em menos tráfego aéreo, e por isso que Gol e Azul estão sofrendo bastante nesse momento, caindo praticamente 5%. Fora isso, questão do petróleo, né, que talvez tenha menos oferta do petróleo, com uma crise lá na Ucrânia, na crise na Rússia também, isso acaba afetando as empresas. E também a nossa velha conhecida nosso velho conhecido coronavírus também podendo impactar bastante toda essa situação. Enfim, uma série de questões, uma série de movimentações, e uma dessas movimentações bastante importante é o VIX. O VIX, que é conhecido como o índice do medo, né? Variando bastante agora, passando dos 31 pontos, já subindo mais quase 15% nessa segunda-feira. A gente lembra aí que o VIX chegou nesses patamares aí já há bastante tempo, né? A última vez, pelo que eu estava vendo aqui, foi lá em janeiro de 2021, ou seja, essa oscilação, essa volatilidade dos mercados trazendo temor, trazendo aversão ao risco para os investidores. Enfim, esse é o panorama que a gente vê aqui, na Bolsa Brasileira, nas bolsas mundiais, e é o pano de fundo que a gente vai bater um papo aqui com o nosso time. Deixa eu trazer o Daniel Morales aqui. Além de tudo isso que a gente falou, Morales, a gente ainda tem o nosso giro de notícias, justamente trazendo as principais notícias do dia e que inclusive acabam impactando nos mercados, né? A gente sabe que várias questões acabam impactando, e também hoje a gente vê IRB caindo praticamente 4%, porque a empresa registrou aí um prejuízo de 113 milhões de reais líquido, com uma baixa aí de 15,5% em relação às perdas realizadas em novembro de 2020. No acumulado do ano, o resultado foi negativo também, 510 milhões de reais em relação às perdas do mesmo período de 2020, que foi um pouco mais de 1 bilhão de reais. A redução nas perdas foi de 49%. O prêmio total emitido foi de 706 milhões de reais em 2021, em linha com o valor apresentado em 2020. E segundo o IRB, essa redução nos prêmios com origem exterior está em linha com uma estratégia de re-underwriting amplamente divulgada aí pela companhia. A gente vê essas movimentações, né, Morales, não só de IRB, mas também de Gol, né? A Gol caindo, mesmo com uma notícia boa. É isso aí, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui no BMC Market agora. Você falou justamente da Gol, a Gol que anunciou aí um financiamento de até 600 milhões de dólares com a Castle Lake para financiar a aquisição de novas aeronaves 737 MAX 8. Na transação vão ser 10 arrendamentos financeiros e 2 sale-leasebacks. A taxa de juros para os arrendamentos financeiros é de aproximadamente 6% ao ano, o que representa aí uma redução em relação aos custos de arrendamentos operacionais das aeronaves atuais na frota. Os recursos originados pela transação vão cobrir 100% do custo de aquisição das novas aeronaves e provém recursos adicionais que vão ser direcionados para obrigações e custos de devolução de aeronaves de diversos modelos. A companhia espera devolver 52 modelos até o final de 2025, o que deve contribuir ainda mais com a redução de custos unitários, Felipe. Pois é, Daniel Morales, a Embraer fechou um acordo com a Azorra para a venda de até 50 aeronaves. A empresa norte-americana é especializada em leasing. O negócio foi avaliado em 3 bilhões e 900 milhões de dólares. De acordo com a Embraer, o contrato prevê a venda de 20 aeronaves da família E2, além de mais 30 direitos de compra. As entregas terão início em 2023 e o negócio permite que a Azorra adquira outros 2 modelos de aeronaves.
É isso aí, e a PetroRio divulgou aí esclarecimentos a respeito da suspensão do processo de declaração da comercialidade no campo de Wahoo, na bacia de Campos. De acordo com o documento, a companhia não foi intimada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre a decisão. O documento divulgado pela empresa ocorre após o desembargador conceder uma tutelar de urgência para paralisar a declaração de comercialidade de Wahoo. A decisão foi tomada a pedido da IBV Petróleo, sócia da PetroRio no campo. Segundo o TJ, a PetroRio é responsável por fornecer informações à IBV sobre o campo de Wahoo. No entanto, a companhia alega que esses dados não foram fornecidos e que, por conta disso, a sócia deveria ser impedida de prosseguir o desenvolvimento da região sozinha. Dessa forma, de acordo com a decisão, a petrolífera ficará impedida até que ocorra um julgamento de recurso de continuar o desenvolvimento de Wahoo de forma. Além disso, o Tribunal de Justiça determinou um prazo de 20 dias para que a IBV comunique à PetroRio sobre sua intenção de participar da exploração do campo em regime de operação conjunta. Maravilha, Daniel Morales, muito obrigado. Vamos trazer aqui o Gani já para a nossa tela, eu, você e Gani, para a gente começar a bater um papo aqui sobre tudo isso que está acontecendo. Muito boa tarde, Alan Gani. Muito boa tarde, Felipe Morales, Cabral aí, todo o pessoal que nos acompanha. Maravilha. Ô, Gani, eu falei um pouquinho sobre essa questão do VIX, né? Tá bastante movimentado ali, subindo mais de 17% nesse momento, chegando a 32 pontos. E aí, tem um comentário aqui do nosso chat falando assim, se o índice do medo tá alto, se a guerra começar, então, vai para índice do pavor. E esse índice do medo, a gente não chegava nesses patamares assim há bastante tempo, né? O mercado tá estressado, o mercado tá de olho em várias coisas, né? Multissetorial, é multifator esse medo do mercado, Gani? Tem vários fatores aí na mesa, né? Então vamos colocar o que está pesando menos, mas pesa em alguma medida, avanço da variante Ômicron no mundo inteiro. Israel é um país, acho que é mais vacinado do mundo, 4ª dose, a epidemia se alastrou lá. Isso é o que tem pesado menos. Depois, aí sim, aumento de juros nos Estados Unidos, né? Aumento lá do Fed, um tom mais duro, sinalizações mais duras. Então, assim, parece que caiu a ficha do mercado agora de que vai subir mesmo o juros nos Estados Unidos, que vão endurecer a política monetária, mas também houve aí uma mudança de sinalização também por parte do Fed, essa mudança de sinalização numa direção mais dura, né, mais hawkish, como o pessoal gosta de falar. E aí sim, talvez o principal fator, a tensão geopolítica lá na Ucrânia, né, com as tropas russas posicionadas na Ucrânia, lembrando que a Rússia não quer a entrada da Ucrânia na OTAN. Nem a própria OTAN quer a entrada da Ucrânia, só que ela não pode falar isso publicamente. Há um lobby muito forte nos Estados Unidos para que os americanos ali protejam a Ucrânia. O problema é que é um vespeiro sem tamanho, sem precedentes, porque de forma indireta você está colocando aí duas superpotências militares em confronto. E esse cenário, né, o Gani, de a gente vê a questão econômica tendo bastante relevância, né, justamente por conta da reunião do FONC que vai acontecer na quarta-feira. E aí a questão geopolítica também dando essa contribuição, os investidores param, pensam, reprecificam, falam, pô, o que será que vai acontecer daqui a um mês? O que será que a gente vai ter daqui 2 meses, né? Por mais que o Fed ele já tenha sinalizado de que vai elevar o juro provavelmente só em março, já vai dando sinalizações e não sei o quê, para não ser tão duro assim, mas o mercado ele acaba precificando antes e colocando nas contas, né? Total. A presidente do FMI, ela deu uma declaração dizendo o seguinte, que o ano de 2022 é um ano muito tenso, porque tem pandemia, tem desaceleração da economia chinesa, que ela vê no radar, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e tensão geopolítica na Ucrânia. E a gente falava dessa tensão, você lembra? Ela não tinha ganhado corpo ainda, lá no ano passado. A gente, filho, vamos ficar de olho nisso. Infelizmente, esse cenário está se concretizando. Se vai ter guerra ou não, é outro papo. Né? Mas somente a possibilidade do conflito
já é algo que estressa demais os mercados, né? E aí eu, particularmente, a minha opinião, acho que os Estados Unidos não tem que se meter nesse vespeiro. Tá certo. Vamos trazer então o Cabral aqui, já na nossa conversa, para a gente poder também perguntar para ele a opinião, saber o que ele está avaliando. Boa tarde, Cabral. Boa tarde. Eu só acho estranho que sempre por volta do dia 20 o VIX explode. Queria entender isso melhor, entendeu? Se você for ver assim, foi em setembro, outubro, não foi em novembro, foi em dezembro, está sendo em janeiro. Não sei se tem algum contrato, alguma virada de contrato e puxa um pouco a mais. Queria entender com o que acompanha mais VIX. Vou ligar para alguns doidos lá fora para tentar descobrir isso. E essa é a maior cotação desde fevereiro de 2020, né? É a maior cotação de toda a pandemia. Tirou o auge ali da pandemia. Você tem ideia, em março de 20 já foi menor do que hoje. Sim. Maior cotação desde os primeiros dias ali do carnaval de 20. Ou seja, Mas eu queria entender porque esse pique dia 20, para poder afirmar mais alguma coisa. mas o de hoje não necessariamente tem relação com o dia 20, mas sim com todo esse cenário, né? Não sei. Será? Eu não sei se ele já tem um pico necessário de virada de contrato, porque o vencimento foi sexta, né? Sim. Aquela terceira sexta-feira lá que tem de todo um pouco. Então, não sei. Literalmente não sei da resposta. Sim, tem estresse pra caramba, sim, concordo, mas eu não sei se já teria uma alta mesmo na calma. Estranha essa frase, né? Porque virou contrato, algo parecido. Entendeu? Não, talvez não tivesse essa alta toda num ambiente mais tranquilo, né? Só queria entender, só sim. entender. Não... Pode ser que eu esteja viajando na maionese, seja uma coincidência e segue a vida. E a questão de toda essa movimentação Rússia-Ucrânia também acaba... Vai. Eu acho que a chance de guerra ainda é pequena. Eu não acredito que os russos queiram uma guerra mundial no meio da Europa, não. Os próprios russos já falaram que não querem, né? Mas né? pode acontecer aquele papo, né? Pegar um soldado ucraniano e fala, atravessa a fronteira eu te mato. Aí ele atravessou, ele não quis atacar, mas o cara atravessou a fronteira, entendeu? E os soldados da OTAN já estão ali, né? Já tem soldados. E a Irlanda já reclamou que o soldado da OTAN tá do lado, que não sei quem tá do lado. Tá todo mundo hoje de mau humor, mano. Todo mundo hoje dormiu de calça jeans na sala, mano. Todos os países da Europa, todo mundo tá de chatinho pra caramba hoje. Não tá tendo futebol? Dá nisso, aí fica de mau humor no final de semana. Eu acho que algo que os Estados Unidos deveria, né, ou deveriam pensar aí em relação, desde a queda do Muro de Berlim, na década de 90, os Estados Unidos se tornou uma espécie de superpotência, né, principalmente na década de 90, né, como uma polícia do mundo, né? Então aquela Pax Americana, que eles eram a grande superpotência, ao mesmo tempo econômica e militar. Só que o mundo mudou, né? Emergiu uma grande superpotência econômica que tem tudo para se tornar uma grande superpotência militar, que é a China. Aí sim você tem uma superpotência militar, mas não econômica, que é a Rússia, né? Então esse tabuleiro mudou. E desde então, as intervenções dos Estados Unidos dos anos 2000 para cá foram um desastre. Foi um desastre no Iraque, foi um desastre no Afeganistão, né? A própria saída do Afeganistão também foi um desastre. Então, eu acho que assim, é algo para os Estados Unidos repensarem essa política externa deles, até que ponto que vale a pena, porque isso significa aumento de gastos. É lógico que tem um lobby muito forte dentro da economia americana que ganha muito dinheiro com essa economia de guerra. Mas é algo que é para se pensar aí, porque também o efeito colateral disso é muito alto. Ô Gani, deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitando esse assunto. Outro dia eu estava ouvindo um analista político falando que os Estados Unidos não têm mais interesse tanto no mundo, ele só tem interesse na parte comercial. Então é Rússia, China, os grandes países, que o Brasil, por exemplo, é um país que para eles não faz diferença nenhuma. Você acredita nisso também? Eu acho que, em parte, né? Eu acho que setores da economia americana e alguns políticos ali, sim, né? Mas ainda há uma ala política que também está ligada a alguns setores, representa alguns setores que tem interesse nisso, como é o caso do próprio Biden. Veja que durante o governo Trump não foi um governo bélico, pelo contrário, era um tom de não
era um tom ali duro do Trump, mas não ia para as vias, né, de confronto de fato. Pelo contrário, houve uma aproximação entre Trump e Putin ali. Agora o Biden, a impressão que eu tenho é que ele acha que ele é os Estados Unidos ali da década de 90, né, que simplesmente ele fala duro ali, todo mundo vai acalmar. E não é bem assim, esse jogo mudou. Mas o que você levantou, Morales, hoje muitos formadores de opinião, intelectuais nos Estados Unidos questionam, né, essa política americana belicosa, dizendo que os Estados Unidos deveria se concentrar mais só em interesses comerciais. O próprio Tucker Carlson na Fox News vem batendo muito nessa tecla, né? Enfim, é algo aí para os Estados Unidos repensarem, né? Boa. Gente, vamos chamar o Eric DK para o nosso papo aqui, para a gente bater um papo sobre Brasília. O Eric DK, analista político, está todas as segundas-feiras aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Eric. Prazer falar contigo novamente. E aproveitando que a gente está nessa discussão aqui, né, de diplomacia e toda essa questão geopolítica, tem alguma movimentação, alguma conversa aí em Brasília sobre isso ou os problemas de Brasília são outros? Boa tarde, Felipão. Boa tarde a toda a turma que está aí na bancada, a turma que está nos assistindo. Hoje eu não estou em Brasília, hoje eu estou pertinho de vocês. Eu estou aqui em São Paulo. Cheguei há pouco aqui para uma rodada de conversas e palestras, mas pelo que eu estava acompanhando vocês falando, o foco aqui é outro, tá? O foco é essa retomada das atividades no Congresso, uma agenda que já promete estar bastante carregada, Felipe. A gente vai ter aí várias investidas contra candidatos, que a gente vai comentar aí ao longo dos minutos. A gente tem a questão dos combustíveis, a gente tem a questão do ICMS, e tem todo esse contexto aí dos partidos começando a se organizar em torno das candidaturas presidenciais. Então, assim, o foco vai ser basicamente esse nessas próximas semanas. Maravilha. O Eric, inclusive você tocou nesse assunto dos combustíveis, né? E aí o governo, ele está propondo ou está desenhando uma PEC aí que, na prática, acabaria trazendo uma renúncia fiscal muito grande, né? De um valor bastante elevado, porém, ali na bomba acabaria não tendo tanto impacto assim, cerca de 18, 20 centavos, segundo alguns cálculos, né? Eu queria saber como que está essa questão, qual que seria essa movimentação aí, se faria sentido ter uma medida como essa num ano eleitoral, do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico, quais seriam os impactos aí, o que a gente poderia receber aí de herança com essas movimentações? Filipão, essa é a principal agenda a partir do dia 2 de fevereiro aqui em Brasília. Existe essa PEC que você falou, mas essa PEC vai ser juntada com outras propostas que já tratam do tema, tá? Existem já 3 propostas tratando do tema. Tem proposta que pega só congela o ICMS, tem outras propostas que o Senado já vinha discutindo. Então, quando essa PEC chegar, vai ser mais uma, e disso aí vai se tirar um meio termo e vão tentar um projeto. O que eu falo para vocês que é um tema bastante popular, é um tema que tem bastante apelo político, e na balança, Felipe, quando se coloca a questão política e a questão fiscal em um ano eleitoral, o fiscal vai ficar com certeza aí em terceiro plano. Se for necessário aí estourar o teto, se for necessário aí abrir um caminho fora do teto para ampliar os gastos, para trazer mesmo esse benefício menor, como você bem ressaltou, para o político faz sentido. E eles vão pensar no curto prazo, eles vão pensar na reeleição deles. E aí tem um ponto importante, Felipe, que é o seguinte: o governo já está sinalizando que está abrindo mão aí dessa questão de cerca de 50, tem vários números, né? Tem números que chegam até a 200 bilhões, porque também atinge aí todos os estados, não só o governo federal. Então, assim, vão ficar nos 50, 60 bi, o governo já está dando sinal verde para o Congresso de que abre mão disso. Então, assim, não vai ser o Congresso que vai frear esse ímpeto
mais gastador em ano eleitoral. A grande questão é de saber até onde vai esses gastos e como vão ser feitos esses gastos. Manobras para isso, para se gastar fora do teto, já estão sendo construídas, inclusive ser uma PEC já é uma forma de não precisar nem compensar, Felipe, porque toda vez que há isenção de impostos, sempre quando há redução de impostos, o governo também tem que mostrar de onde ele vai tirar para balancear, para fazer esse contraponto. Por meio de uma PEC, que é uma emenda constitucional, não precisa disso. Ou seja, gasta-se e depois vai se procurar uma forma de compensar. Então, assim, tem bastante apelo. Esse é um tema que eu tenho conversado com uns clientes institucionais que eu atendo. A turma está bastante apreensiva com relação a essa questão dos combustíveis, mas tem 2 fatores que eu gostaria de trazer para vocês que a gente vai ter que monitorar. O primeiro fator é esse que você colocou, Felipe, fiscal. A turma está preocupada com relação a esse impacto fiscal que pode ter essas medidas. Só que tem um outro lado, que é a questão da inflação. Com a redução aí dos combustíveis, há cálculos que levam a uma redução da inflação de 1 ponto percentual até o final do ano. Se isso vai realmente se concretizar até o final do ano, a gente não sabe. Mas você vê que na cabeça hoje do investidor tem 2 frentes, a questão fiscal, a questão da inflação e aí a terceira peça disso é a questão político-eleitoral que vai se juntar no meio disso tudo. Então, esse é um tema que ainda vai causar bastante ruído e esse é um tema que a gente vai ter que monitorar de perto a partir de fevereiro, quando as no Congresso vão ser retomadas. Maravilha. A Alan Gani, Alexandre Cabral, Daniel Morales, fiquem à vontade para fazer perguntas aí para o Eric. Cabral, eu dou a preferência a você. Olha, jogou na fogueira. Jogou na fogueira. Isso é o seguinte. Para mim, um dos motivos da Bolsa estar subindo é porque Brasília está calada. Quando Brasília começa? Fevereiro ou março? Fevereiro. Fevereiro as coisas já começam. Então quer dizer que já dá para comprar puts para fevereiro, apostar na queda. Tá bom. Bom, Eric, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso significa uma perda de arrecadação para os estados, corretamente? Né? Esse alívio aí nos combustíveis. Então, dado esse interesse dos governadores, e aí, alguém vai apoiar essa medida? Não vai ter pressão ali no Congresso Nacional para barrar? Vamos lá, vamos colocar todo mundo na mesma página. A proposta do governo reduz os impostos federais, vai atingir ali só o cofre da União e há espaço para os governadores, se os governadores quiserem, eles também tomam as mesmas medidas. Essa é a PEC que está sendo construída. Mas já tem proposta, Gani, dentro do Senado, que congela o ICMS dos últimos 2 anos, justamente para tentar aí segurar a alta dos combustíveis. Essa já conversa diretamente com os governadores. Aí você vai perguntar, mas no final qual vai ser a proposta que vai sair do papel? A gente ainda não sabe, é um tema que ainda está sendo construído, mas eu acredito que se avançar para o lado do governo federal, vai avançar também para o lado dos governadores, porque os governadores também não têm toda essa força em cima das bancadas do Congresso. E parlamentar faz mais sentido ele sinalizar para a base dele que está reduzindo a gasolina, mesmo que seja nesse percentual que o Felipe trouxe, do que deixar as coisas aumentarem ainda mais nessas próximas semanas e meses. Então, a gente vai ter que esperar agora para saber qual vai ser a proposta final. Eu acredito que no final, Gânio, vai sim atingir tanto a União quanto os estados. Agora tem que ver qual o tamanho desse impacto. O Eric, tem pergunta aqui no nosso chat, basicamente o pessoal quer saber de eleição, né? O Felipe pergunta assim, ô Eric, na sua visão, você acha cedo ou tarde para formar alguma aliança de terceira via? E o Igor fala o seguinte, querendo saber se você tem notícias sobre repercussão de encontro do Temer com diplomatas numa possível chapa Bolsonaro-Temer. Quem fez a primeira, Felipe, que picotou? A primeira foi o Felipe, sobre a terceira via de alianças, e a segunda foi o Igor, sobre uma chapa Bolsonaro-Temer. Bom ponto. Felipe, eu tenho visto muita análise aí em jornais e até alguns comentaristas políticos
que a terceira via não decolou, que a terceira via ainda está patinando. É muito cedo, tá? É muito cedo para fazer qualquer análise de terceira via. A gente saiu ali de dezembro, estamos entrando em janeiro, a política ainda está bastante morna. Quem está dizendo que a terceira via ainda não tem chance, eu acho que pode errar muito, porque tem muita coisa para acontecer. Mas dentro da terceira via, surgiram alguns fatos novos bastante interessantes nessas últimas horas, nesses últimos dias, que é o seguinte, começou o zum aqui em Brasília sobre a possibilidade de se criar uma CPI para investigar aquela parceria que o Sérgio Moro fez com uma empresa americana, depois que ele deixou de ser. A grande questão que está aí é saber se o Sérgio Moro beneficiou as empresas que ele investigou durante a Lava Jato. Então, tem isso. Um outro elemento que está começando a se levantar é se o salário dele que foi pago lá fora, se ele declarou tudo certinho, se está por dentro ou não. Por que isso é importante? Porque o Moro vai ser foco ao longo da campanha, tanto do Bolsonaro, do grupo Bolsonaro, que vai tentar se manter ali com os eleitores de centro, como com relação ao PT. O PT também vai para cima do Moro. O que pode acontecer com essa CPI? Essa CPI é o melhor dos mundos para o área do Moro, porque vão colocar ele num paredamento em que ele pode perder ali alguns 2, 3, até 4 meses se explicando com relação a essa parceria que ele fez com essa empresa lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, ao invés dele estar fazendo campanha, ele está dentro do Congresso justificando, ele está dentro do Congresso sendo alvo ali do grupo Bolsonaro e do grupo PT. Então, essa pode ser uma estratégia que pode justamente engessar o Moro nessa largada, que é onde há uma expectativa muito grande de outros partidos, na expectativa que ele comece a crescer nas pesquisas e, a partir disso, ele começa a gerar perspectiva de poder. Então, fiquem de olho, porque essa peça no puzzle vai ser muito importante. Uma CPI contra o Moro, além de desgastá-lo, além de colocá-lo contra a parede, vai drenar muita energia nesse começo, e é justamente nesse começo que iam se aglutinar alguns partidos. Então, com relação à terceira via, a gente tem que ficar de olho nisso, a gente tem que ficar de olho também, o Ciro foi lançado semana passada, mas o Ciro Gomes é um contestado dentro do próprio partido, ele não está com essa pulverização dentro do partido nos estados, e o Dória ainda está procurando um caminho. Com relação a essa questão do Temer ser vice na chapa do Bolsonaro, eu não acredito, tá? Não acredito que o ex-presidente Temer vai tentar construir uma chapa de vice novamente. Eu acho que ele já fez seu caminho. No limite, ele pode tentar levar o MDB para o Bolsonaro. Mas o MDB hoje é um pouquinho diferente, tá? A gente tem que lembrar que o MDB, existem vários MDBs. Se a gente for para o Nordeste, o MDB Nordeste basicamente apoia ex-presidente Lula. O MDB do Sul basicamente apoia o Bolsonaro, e tem outros setores do MDB que apoiam o Moro, e um quarto que apoia até a candidatura da Simone Tebet. Então, para onde que vai esse MDB, fica muito difícil a gente saber hoje. Pode ficar pulverizado, como eu falei para vocês, mas eu não acredito numa questão aí de Temer ser vice na chapa do Bolsonaro, não. Eu acho que caminha mais, Philips, para esse caminho do Braga Neto, o ministro da Defesa, ser o vice-presidente dele, do que um outro possível candidato. Certo. Então nós podemos ver ano que vem união Lula e Bolsonaro no Congresso? A gente vai ver uma união Lula e Bolsonaro no Congresso a partir de fevereiro, se vier essa CPI. Isso, mundo vai ser da aquela volta, cena hein? dos dois contra o Moro. Bolsomito tendo que defender Lula, o mundo dá volta, maluco. Não vai ser defesa, vai ser o Moro como alvo. Vão jantar Bolsonaro, juntinho, vão almoçar juntinho. Bolsonaro, não. A estratégia vai ser traçada junto. Mas tem uma outra CPI que também está sendo arquitetada, que é da fake news. A da fake news o foco é o Bolsonaro. E a da fake news, inclusive, teve declarações recentes do presidente do TSE a favor de que o Congresso, se manifeste sobre essas questões de fake news. Essa CPI nasceu para investigar os episódios de 2018, quando teve a eleição, mas vindo essa nova CPI, vai ser repaginada e o foco vai ser, então, Bolsonaro. Então, o que a gente pode ter ali no começo, na retomada das atividades do Congresso? 2 CPIs, uma focando Moro, outra focando Bolsonaro, e todo esse contexto de combustíveis aí pegando fogo. Legal. Ô Eric, você estava falando agora há pouco sobre o vice
do Bolsonaro, possível vice. E o Hamilton Mourão já foi meio que descartado. Meio não, já foi completamente descartado. E hoje ele até fez uma ironia contra o presidente lá com relação ao espaço aí para reajustes aos servidores públicos. Ele diz que é pequeno, e até eu separei aqui que ele vai falar assim, tem esse espaço aí de 1,7 bilhão, mas ele é pequeno, né? É um espaço pequeno, não dá para todo mundo. Vai dar o quê? 10 centavos para cada um de aumento? É difícil, disse aí o vice-presidente. Quer dizer, ele já está colocando aí, eu acho que até um pouco tarde, mas colocando as manguinhas de fora já, né? Ô Dani, ele colocou as manguinhas de fora já no day after, tá? Quando eu era da XP, a gente fez algumas reuniões com ele se mostrava completamente preparado. Ele é um cara preparado, ele é um cara que em reuniões, assim, é uma pessoa que bastante eloquente, assim, você acaba gostando dele de qualquer jeito no final da reunião. Mas as declarações recentes dele, se você for fazer um histórico, esse rompimento com o Bolsonaro já é bastante antigo. O Mourão, a partir do segundo ano, já não participava das ministeriais. O Mourão estava vendido sempre que acontecia uma coisa. Um episódio super marcante desse afastamento entre Bolsonaro e Mourão foi aquele episódio mais recente que o Bolsonaro teve que ir correndo para o hospital. O Bolsonaro foi para o hospital e o Mourão estava embarcando, se eu não me engano, para a África ou para a Europa. E ninguém avisou o Mourão. O Mourão teve que bater lá e voltar porque o Bolsonaro estava internado. Então, nem isso o Mourão era participado. Tipo, segura aí, porque o Bolsonaro vai ser internado daqui a pouco, pode ser que você assume provisoriamente. Então, assim, o Mourão já há muito tempo ele foi escanteado e não há a possibilidade dele ser colocado aí como vice novamente. Agora, resta saber qual vai ser o destino dele, né? Se ele vai querer Senado em São Paulo, Senado em alguma parte, outra parte do Brasil. O Eric, o Morales tocou aí na questão dos 1,7 bilhão, né, para reajustes, enfim, lá no setor público. Como é que tá essa novela aí? Conta pra gente. É policial federal que vai ganhar mesmo reajuste? Como é que estão as greves? Quais são os riscos? Pois é, foi fraco, né, a paralisação em Brasília na semana passada. Alguns setores só se mobilizaram e nem todos aderiram. Então, assim, eu acho que a turma já está dado que vai ser 1,7 para esses três setores, tá? E faz parte, gente, as associações gritarem, faz parte as associações irem para frente dos ministérios com microfone, com um carro de alto-falante e fazer barulho, porque esse é o papel deles, esse é reivindicar ali os direitos, aumentos, é o papel deles. Então, mas a gente não viu uma adesão, né? A gente não viu aí uma grande movimentação. E eu lembro a vocês, gente, que não é a primeira vez que isso acontece, tá? O governo Bolsonaro se beneficiar. Teve aquele episódio PEC emergencial. Na reta final da PEC emergencial, a PEC emergencial previu o congelamento do aumento de servidores durante 2 anos e aumento dos penduricários, aqueles abonos, funções, etc. 24 horas antes da votação dessa PEC, o presidente Bolsonaro ligou para o relator e falou assim, com esse reajuste nos penduricários, deixa a turma do sistema de segurança de fora. E foi deixado. Então, a turma do sistema de segurança já é beneficiada desde lá de trás com várias outras medidas. Não houve tanta gritaria, houve sim algumas reações, mas não houve tanta gritaria, mas a gente vê que já é a tônica do governo. Do Bolsonaro voltar atrás nisso é bastante pequeno. Que se dane as outras categorias, né? Ele escolheu, né? Ele fez um recorte e escolheu quem ele queria abraçar e isso está feito, né? Agora vamos esperar o que pode ser feito aí dentro do orçamento. Agora, essa história dele dizer que em 2023 vai ter reajuste, a gente já viu que isso não pode, porque as regras atuais impedem que um presidente dê aumento para futuros mandatos, né? Ô, Eric, eu só queria entender um pouquinho como que fica essa questão do risco fiscal, né? Porque a gente sabe que a Bolsa está caindo hoje, mas tem toda uma conjuntura global. Mas a gente também não pode descartar que foi publicado, né, no Diário Oficial
o orçamento, com a questão do fundo eleitoral, com a questão de algumas renúncias ali, que seriam 9 bilhões de acordo com o Ministério da Economia, mas só de 2 e pouco, 3 bilhões mais ou menos ali. Aí tem essa questão do reajuste, tem as greves e não sei o quê. Enfim, todo esse cenário, Brasília mesmo, como é que os investidores eles estão encarando isso a partir da ótica do risco fiscal, né? Isso aí está um pouco mais... tá um pouco mais presente aqui, os investidores estão um pouco mais cautelosos com toda essa situação, PEC dos combustíveis também, que pode entrar aí na mira a partir de fevereiro, como você disse. Como que está esse cenário e eleição, claro. Como que está esse cenário aí, Eric? Felipe, com relação ao momento, e aí o Cabral depois pode até falar mais, que ele que é bom de conta. Tem vários números quicando, tá? De que extrapolaram, do que não extrapolaram, e o governo hoje tenta fazer alguns remendos, tirar de uma caixinha para botar da outra, para equilibrar aí as contas no final. Com relação a isso, das conversas que eu tenho com os investidores, não há tanta preocupação, tá? Porque a turma viu que vai ficar no limite do orçamento do teto, se puxar 5 para cá, 4 para lá, no limite de 9, parece que isso vai ser acomodado dentro do mercado financeiro. O que preocupa, e aí já é uma outra coisa, é essa questão dos combustíveis. Por quê? Essa questão dos combustíveis, de certa forma, vai burlar aí, vai fazer uma curva ali fora do teto de gastos para gastar mais 50, 60 bi, e esses são números também iniciais, a gente vê até números maiores do que esse quando se leva aí para a questão dos estados. Então, aí tem preocupado porque isso não estava no radar e isso deve ser, de certa forma, deve avançar dentro do Congresso, como eu falei. Então, são duas coisas. Uma coisa é o orçamento, o reajuste, os cálculos que vinham sendo feitos para acomodar todos os gastos do governo, não só com reajuste, que aí tem 9 bi para cá, 4 bi para lá. E a outra coisa é essa questão dos combustíveis, que tem que ver qual vai ser o limite disso, se vai ficar só nesses 50 bi ou não. É aí que está preocupando, mas essa preocupação, Felipe, é dividida com aquele outro sentimento que eu falei para vocês. Parte dos investidores estão preocupados porque pode ter um impacto fiscal, essa questão da PEC dos combustíveis, mas também tem investidor que faz o cálculo que isso pode ajudar a questão inflacionária. Então, saber como o mercado vai reagir ainda está difícil, porque tem essas duas vertentes aí que estão em cima da mesa. Maravilha, então. Mais alguma pergunta? Tenho tempo só para mais uma pergunta para o Eric. A última. Quem se habilita aí? Ninguém. Moro troca de partido? Não troca, deve ficar no Podemos. E antes da gente terminar, chamar a atenção também que estava previsto para essa semana, para quarta-feira, aquela retomada do julgamento do processo da modelagem da Eletrobras no TCU, mas isso foi adiado, tá, gente? Esse processo começou ano passado, em dezembro do ano passado, aí teve aquele pedido de vista, e aí havia uma expectativa desse processo de modelagem da privatização da Eletrobras ser retomado nessa quarta-feira, o que não vai acontecer. Tem prazo para acontecer. Por que isso é importante? Porque isso vai deixar cada vez mais apertado o calendário da privatização da Eletrobras. E quanto mais a gente entrar dentro do calendário, mais a gente vai ter o efeito eleitoral em cima dessa agenda. Então, os investidores estão bastante de olho nisso, principalmente porque ainda não há uma data definitiva para o TCU concluir esse processo. Então, era para também chamar atenção, porque esse é um tema que a gente também é acompanhado de perto. Pô, mas janeiro é mês de férias, né? Vão trabalhar em janeiro. Palhaçada, pô. 26 agora retomam. 26 é a primeira sessão. Não, 26 eles retomam, que eles vão fazer o almoço para comemorar a volta. Aí eles entram em recesso até dia 31, porque vão passar mal do almoço. Aí dia 1º começa. Sai PEC dos precatórios. Aí lembra que tem o carnaval em fevereiro e falta. É isso. Não termina isso. Não, sempre uma PEC nova. Exato, Gani. Sai uma e entra o outro. Exatamente. E é uma continuação da outra, né? Na verdade, porque mexe lá no teto dos gastos, né? Exato. Em certo sentido. Vamos ter emoções em cima dessa agenda aí. E só um detalhe, a PEC de combustível está sendo desenhada ainda pelo Ministério da Economia. Quem está fazendo o rascunho? Algum deputado, algum senador? O Ministério da Economia e a Casa Civil. Entendi. Isso aí.
Mas esse texto, gente, vai ser alterado durante as discussões, tá? Já existem 3 propostas dentro do Senado, e isso dentro de um pacote, e o texto final ainda é uma incógnita. Tá certo. Eric, a gente tem mais, igual o caderninho do Cabral, mais 780 perguntas, só que devido ao seu horário eu vou te liberar, só hoje, semana que vem a gente dobra o horário. Mas obrigado então mais uma vez por estar aqui com a gente, ótima semana para você e até quarta no BMC News aqui, hein, Eric? É isso aí. Obrigado pelas perguntas, gente. Obrigado ao Igor. Obrigado ao seu xará. A gente se vê aí pessoalmente quarta-feira. Um forte abraço. Valeu. Esse foi o Eric DK, analista político aqui, todas as segundas-feiras, agregando muito os temas lá da Capital Federal. Hoje ele está em São Paulo, mas ele traz os temas lá da Capital Federal aqui pra gente entender um pouco toda essa situação, as movimentações, o que impacta na Bolsa, o que não impacta na Bolsa. E também, claro, 2022, ano eleitoral, como vão se juntando essas peças aí do quebra-cabeça do Eric DK. Deixa eu chamar o Daniel Morales para ele dar um giro do mercado aqui pra gente, rapidinho, antes da gente trazer todo o time de volta para a tela aí. Daniel Morales, conta pra gente aí como é que tá a movimentação do mercado nesse momento. Vamos lá, Felipe. Nesse momento, então, o Ibovespa está caindo 1,83% aos 106.953 pontos. Vamos ver aqui os papéis em alta. Aqui a gente tem poucos papéis em alta, na realidade. Tem Marfrig aqui subindo 4,41%, Pão de Açúcar 2,51%, CPFL está subindo 1,18%, Braskem 0,85%, Bradesco 0,85% também, Copel 0,60, Eng 0,49, JHSF com 0,18, Usiminas 0,25, Taesa 0,18 também, Ambev com 0,14, Carrefour com 0,13 e Raia Drogasil com 0,05%. E Açaí, que agora entrou em estabilidade. O resto tudo caindo, Localweb com menos 9,89, assim como o BID11, o Banco Inter com 8,58, caindo também o Banco Pan, Melius, Azul, Alpargatas, Magazine Luiza, Gol, IRB, Via, Idux, a B3 também, Bradespar e também a Pets. E o dólar agora com alta de 0,90% aos R$ 5,52, Felipe. Valeu, Daniel Morales. Vamos dar uma olhada lá nas bolsas americanas, que isso acaba mexendo também por aqui. Dow Jones caindo 2,69, o S&P caindo 3,25 e a Nasdaq caindo 3,81%. A gente vê bastante movimentação lá nas bolsas internacionais, principalmente aí com toda essa cautela, com toda essa movimentação de Fed e de geopolítica também. Vamos trazer todo mundo aqui para nossa tela, para a gente repercutir também essa questão aqui que eu estava falando com o Eric DK, sobre o mercado também avaliar os riscos, né, de toda essa movimentação lá em Brasília. Orçamento divulgado, né, no diário oficial, mais dinheiro para uns, menos dinheiro para outros, aqueles acertos que a gente sabe, pelo menos não aumentou o fundão eleitoral. É bastante? É muito dinheiro? Mas pelo menos não foi para aqueles quase 6 bi de reais, ficou ali nos 4 e pouco, que pelo menos já dá uma ajuda, né, só de não elevarem o valor aí do fundão eleitoral. E aí eu queria saber de vocês como vocês olham do lado do investidor, né? Esse risco fiscal aí, como que calcula, quais são as peças ali que o investidor vai montando. Ele pega as peças do cenário global, de tudo isso que está acontecendo na conjuntura mundial, traz para cá, ainda tem política, ainda tem orçamento, tem eleição e vai juntando o risco Brasil, digamos assim. Ô Gani, como que está a sua visão sobre isso? Não, é isso daí, né? Você tem esses riscos externos, né? Essas incertezas externas que afetam o Brasil pelo lado do crescimento econômico, portanto, pelo lado da arrecadação. Então, se o mundo está com uma tensão geopolítica, isso é encarecimento de petróleo, isso é aumento de custo de produção. Se aumenta juros nos Estados Unidos também, isso tem um impacto na nossa economia, fica difícil a gente segurar o câmbio, né? A desvalorização cambial se torna
bastante expressiva, e aí é um encarecimento para a compra de máquinas e equipamentos, né? Acaba também encarecendo aí o processo produtivo, uma desaceleração da economia chinesa também tem impacto direto, dado que a gente é um grande parceiro comercial da China, então, e crescendo menos arrecadação pega no lado fiscal, isso pode influenciar na curva de juros. E aí as questões internas, né, de Brasília, que acabam sempre atrapalhando. Então, essa nova PEC aí, essa PEC dos combustíveis, pode significar uma perda de arrecadação por parte do governo. E aí, de novo, já numa situação fiscal, né, que não é das melhores no Brasil, a leitura do mercado que é aumento do risco. Esse aumento do risco vai para preço, vai para a taxa de juros, né? E aí vai no impacto mais direto, pegando as taxas de longo prazo, encarecendo os juros aí. E aí, Cabral? Isso tudo, você vai ter povo da Ucrânia fugindo, eles vão para a Alemanha, vão para a França, vai ter aquela migração interna. Nada contra, mas vai ter, gasto social vai para loucura, vai ser um inferno, meu irmão. Estados Unidos e Rússia não estão ajudando, Brasília também não. Vai ser uma beleza esse primeiro tri. Ômicron. E aí na China, né, eu li hoje cedo que a China mandou parar várias fábricas de aço, inclusive, numa cidade, numa província lá, que está pelo menos uns 200 quilômetros da sede das Olimpíadas de Inverno, porque está poluindo demais. Então, como a gente está chegando nas Olimpíadas de Inverno, vamos parar com toda a produção, vamos parar o maquinário todo, e aí isso impactou já no preço do minério de ferro. A gente viu hoje subindo 2,80, e aí caindo 2,80 o minério de ferro. Cai o minério de ferro, cai também as nossas empresas aqui de mineração e siderurgia. Interessante, né? Na semana passada o minério estava subindo e as empresas caindo. Hoje caindo, as empresas caindo também. Talvez aí mostrando que o investidor quando os Estados Unidos sobe, Brasil não sobe. Quando os Estados Unidos cai, o Brasil cai. Né? O Brasil também não sobe. Agora é dura a vida do investidor, pequeno investidor, né? Já estava comemorando 109 mil ali, pô, agora já está 106. 106. Dura pouco a alegria, né? Alegria de pobre dura pouco. Dura pouco. Ô, Cabral, que eu só quero saber uma coisa. O pessoal se movimenta lá em Brasília para conseguir benefício. Como é que a gente vai conseguir aquele aumento daquela que está parada? Ele tem um trauma disso, né? Ele tem um trauma animal, rapaz. Você precisa... Eu quero fazer uma aliança aí com você. Agora, a coisa mais doida é que um dos donos é dono de 2 escolas. A outra mudou toda a tabela. E a outra é a Suíça, né? Mudou toda a tabela. Dani, Cabral, você sabe que deve ter algum carinha ou alguma moça no chat só colocando em perspectiva cada frase que vocês falam sobre essa instituição. Mas a gente não cita o nome. Não, montando quebra-cabeça. Não, o dono tem 2, não sei aonde, não sei aonde, não sei o quê. Não teve reajuste e tal. Então. Se bem que é só uma. O Gandhi vai saber. Uma hora. Gandhi, sem falar nome, um dos coordenadores tem um sobrenome europeu. Ele assiste. Pronto. É isso. Até encerrou, né? É isso. Sabe, o sobrenome não é Silva, não é Cabral, não. É um sobrenome difícil até de escrever. Ele tá acima do Tobogani? Não, mas é um dos coordenadores de alguns cursos que a gente dava aula. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, Gani, você, Cabral, já são 2 professores de lá. Qual que é a representatividade em termos percentuais desses 2 professores? Se vocês conseguirem arregimentar mais uma parcela do professorado, vocês conseguem fazer algum tipo de movimentação ali, hein? Não quero causar discórdia, não quero uma greve nada, mas dá pra... Não, greve não. Eu vejo esse pessoal de Brasília, né, e se unindo, e em categorias, e pedindo reajuste. A gente aqui, ninguém é representado, né? Precisava fazer um sindicato, né? Pois é. Não, mas greve também acaba prejudicando o aluno e não sei o quê. A melhor forma é o lobby, né? O lobby, o famoso lobby lá de Brasília, acaba dando muito mais... Ser profissional liberal não é fácil. As categorias grevistas nem sempre conseguem o que elas querem, mas aí você faz um lobby, né?
acaba Olha, tendo alguma movimentação. Eu não queria ser ali. preconceituoso, nem nada, longe disso, mas se tivesse um sindicato, o Cabral ia ser perfeito para isso. Não sei porque você tem um jeito Mas de existe sindicatos, sindicalista. professores. Mas você tem um jeito de sindicalista, barbudo, Barbudão. Não. meio jogada sem a camisa, Não, isso ia ser maneiro mesmo. tem uma trabalhar de trava casa. fina língua. Não, essa você não tem, mas tô brincando. Não tem. Nunca tive problema. Pessoal lá, eu só quero um número. Aí o pessoal, 30%. É isso aí. Igual aquelas categorias que estavam querendo 28%. Apesar que foi o sindicato dos professores que resolveu o meu problema quando eu saí do último local que dava aula. Eles falaram, tá errado aqui, 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 aqui. Porra, brotou uma grana bem melhor a mais, sabia? Que eu não sabia, também a menor ideia de legislação. Mas você era CLT daí, né? Era CLT. Deu rodízio pra caramba, cara. É sério, deu uma grana, maluco. Foi Deu o uma tempo grana. lá que você torrou 80 pau em 6 meses, que você pediu demissão? Foi essa Como é que época? é? Você não torrou 80 pau em Isso foi 6 em meses? 2009. 2009. O negócio do sindicato foi agora. Ah, em foi junho. agora. Tá, desculpa. Não tem 6, 7 meses. Confundi. Então, em 80 pau entre fevereiro e agosto de 2009. Faz os 80 pau daquela época para dias de hoje. Eu já fiz essa conta, você sabe por quê. 160 pau você torrou. Em 6 Aí meses. eu descobri que existe um negócio chamado educação financeira. É. Ainda bem, hein, Cabral? Isso Aí eu é descobri, importante eu tenho uma demais. tabelinha que organiza toda a minha vida. Eu senti um pouco de tristeza Pô, agora. tristeza, 160 mil, maluco, porra. Morales sentiu inveja. 160 mil, mano. maluco. Gastar Não, mas- 160 pau. Não, o né? cara tava assim. Que nem a discussão da luz. A luz explodiu. Pô, explodiu. É claro que é ruim a luz explodiu. Mas dependendo da tua classe social, a luz não é 1% da tua conta. 0,5% da tua conta. Tem 2 filhos estudando, para você ver o que é a proporção conta de luz, mensalidade da escola. Então é chato, explodiu. É claro que para algumas classes é 10% do salário, 5%. Mas dependendo da classe social que você tá, a luz é 0,5%, 1%. Por isso que o Gani não quer ter filho. Né? É, o negócio Então é ele se caro hoje preocupa ter com a filho. luz. Mas né? ele- Hoje é caro. Aí ter a filho. luz passa. Apesar que, pô, a conta de luz dele deve ser um vinho de quinta, né? Na quinta-feira. Porque sexta e sábado dá umas 3 contas de luz. Entendeu? Ah, não, mas ele tem Porque vocês sabem, ele tem ele vê a- não, mas a ele tem peguete, ar-condicionado entendeu? na Aqui casa ele tá inteira solteiro. também, ele já falou. Sábado ele vê a peguete, aí o nível do vinho vai lá em cima, mano. Quinta-feira, sozinho, aí vai aquele vinho lá de 200 conto mesmo, tá tudo certo. Eu tô tomando fumo no urânio, meu. É urânio. Ele não para, ele não para. Esse é outro que ele Faz fica, preço quando médio. fala de Esse urânio, tá engasgado. Fica esse chateado. urânio. Tem preço Faz médio preço que... médio. É. Quero mais saber de urânio, não. Ó, falando... Qual é o código do negócio, você sabe? Ura... sei lá o quê. não quer É nem longo saber. prazo, Gani, é longo prazo. Isso é buy and hold. Buy and hold. Já diziam os investidores de pobre 11, né, Cabral? É. Você vê Ura, cair e fala, vamos agora é ver. buy and Pô, hold. nem aparece pra mim Ura aqui, mano. Tudo longo prazo. E deixa eu falar uma coisa para vocês, Fala. uma pergunta, na verdade, essa tem questão aqui. da queda das bolsas lá nos Estados Unidos, que a gente tem visto aí desde da semana passada, já, da retrasada também. E aí, essa movimentação do dólar para baixo também. Embora hoje o dólar esteja subindo, aí na casa dos 5,50, a gente viu o dólar chegar a 5,30 e pouco, 5,40. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: nessas movimentações de dólar para baixo, de bolsa para baixo também, é uma oportunidade dupla para exposição internacional. Ou não? Ou é faca caindo e espera acontecer, espera dar uma estabilizada? Aí tem que fazer, pode ser que o Como é BDR que não mude a faz? conta. Quer dizer, o nosso custo em dólar, em reais não mude. Custava 100 a 5. Veio para 98 a 5,10, pode ser que o custo continue o mesmo. Entendeu? Então, quantos reais eu vou mandar para comprar uma Apple? Pode ser, tem que fazer conta, que há 15 dias atrás esteja o mesmo preço de hoje. Quantos reais eu vou mandar para comprar uma Apple? A Apple caiu, mas o real desvalorizou, então na soma dá igual. Então, mas essa questão de faca caindo, Gani, principalmente as empresas, várias empresas aí de tecnologia. Eu daria uma Pega ou não esperada aí agora, Quatro, ainda no dois, momento. Acho que tem muita fonte de incerteza.
Óbvio, né? Netflix já Sim, deve estar 10. com uma queda acumulada do quê? 30%, né? Menos 9 hoje. Uns 20, Uns 20 e pouco mais de de- 30%. Menos 9 hoje? É. Ah, tá caindo mais que o urânio. Mas Urânio cai urânio bem também, menos. meu amigo. Putz, nem me fale. O urânio só cai 5,16 hoje, pô. Pô, mas desde quando eu entrei, meu amigo, a Desde que você entrou, caiu uns 40%. dói, viu? Dói. E é em dólar, né? Imagina você perder assim em 3 meses $800 mil. Dói. Marcação Agora, deve ser tenso. eu não entraria agora não, mesmo Netflix, Netflix está Coitado. despencando. Pode ser uma oportunidade, Uma esperaria boa, mais um pouco. Esperaria dar uma acalmada. Eu acho que é um momento muito, essa semana aí, o dia de hoje especificamente, eu acho que é um momento muito turbulento. Porque assim, e aí, vamos investir em quê, né? A tese é de que o mundo desenvolvido vai ter aí uma contração, uma correção de bolsa e estão apostando em Brasil. Essa é a tese de curto prazo, né? Enfim, então seria a hora de carregar um pouco mais em Brasil, talvez, né? Não, o negócio é ir ao supermercado, comprar uma carne e se pagar isso com o teu dinheiro que está no Bradesco e se passar mal, ir na Raia Drogasil, que são as ações que sobem. Marfrig, Pão de Açúcar, Bradesco e Raia Drogasil. E, se possível, beber uma cervejinha, porque a Ambev também sobe. Também sou. Boa. Então, resumindo, vire bêbado, come que nem um pouco e vai na Raia Drogasil, toma engove e segue a vida. Esquece mercado financeiro, maluco. Sabe um dado interessante, uma coisa interessante? Eu tava até rindo hoje de manhã, rindo que nem um... sozinho. Rindo da desgraça. Não é rindo da desgraça, não. Até mal, mano. Eu tava rindo sozinho, porque você falou, toma uma cervejinha também, e eu tava vendo o relatório do Citi, né? A Ambev tá subindo porque o Citi revisou aí, né? Elevou recomendação para Ambev. E aí, um dos argumentos do Citi é que, assim, poxa, ano eleitoral, a Ambev e cervejarias são defensivas. Você fala, poxa, ano eleitoral aqui no Brasil, a Ambev obriga, o cenário do Brasil obriga o brasileiro a beber, né? Então é por isso que acaba sendo um pouco defensiva. Aí eu tava rindo sozinho hoje de manhã por causa disso. É um papel com bom ponto de entrada, desvalorização recente e também recuperação de volume na companhia, embora com um monte de cancelamento de carnaval, tem um pé atrás aí para distribuição, né, de várias marcas da Ambev. Mas eu estava rindo por causa disso. Um dos argumentos é ano eleitoral, então vai ser bom para a Ambev. É porque vocês viram o carnaval em abril vão ser 2 finais de semana, né? Vai ser Tiradentes, né? Mas antes, dia 16, já tem desfile. Eu tava vendo a tabela, o desfile começa no dia 16 de abril. Pra poder dar tempo de todo mundo desfilar, né? Porque são 4 ou 5 escalas. Então o ano começa em maio. Mais simples. O ano começa em maio. O ano começa em maio. Não pode começar em maio porque o Brasil para por causa da eleição. Na verdade, maio, mês Maio, das junho mães, já junho, começa- mês Vai dos de maio a peguetes. setembro, né? Começa a eleição. Ó, PIB. Esse ano podemos ter uma festa junina que não tem há 3 anos. Aí julho, eleição, aí depois eleição Copa do Mundo. Acabou. Resumindo, só em abril de 23. Acabou. Pronto. Tem Acabou o Copa, ano, então. né? A Copa é novembro. Feliz porque Natal, Catar é feliz muito Ano Novo. quente. É verdade. Novembro, dezembro. O Arthur e o Rui das Neves lembraram bem. Se seu candidato ganhar, você bebe para comemorar. Se ele perder, Boa. você bebe para esquecer. E pronto. Tá aí Pô, a deixa eu tese mudar da de Ambev. assunto rapidinho. Claro, por Alguém favor. assiste futebol americano aqui, NFL? Não. Mas falaram ontem que 10 Que jogo, todos cara. os Falaram que foi um grupos falaram. jogão. Que jogo? Alguém, fala aí no chat. Não, por que eu não pessoal. assisto futebol americano? Porque é o maior cabide de emprego que tem, maluco. Os caras têm 5 técnicos. Não, mas é Ô, um jogo aquilo ali, estratégico. cabia, imagina. Precisa. O sindicato daquilo pra pedir aumento. Da quantidade de técnicos do futebol americano. Eu não Não, assisto, sério, mas eu ganha assumo demais. a minha ignorância. Eu não assisto porque eu não entendo, mano. Eu também não sei. Mas é tranquilo, viu, Cabral? Eu não mas é entendo. legal demais. Eu juro É que eu legal. não Você entendo. acompanha, Felipe? eu Você viu acho ontem? muito chato. Ontem eu não vi, mas eu gosto de assistir. Cara, Aí eu É que assim, eu sou jogo. meio não modinha, mas eu gosto de ver a final mesmo. Eu gosto de ver o Super Você Bowl. gosta de Onde foi a um final? espetáculo. Não foi a final. Ainda Ou tá não? no meio da temporada. É. Eu gosto do espetáculo. eu acho Vai ser a sensacional. semi agora, né? Domingo que vem. Mas é Eu muito acho Um legal. dos principais é o marido da Gisele Bündchen. Ô, Cabral, e eu vou te falar uma Aquele coisa. cara é monstro demais. É o É, melhor tipo da um história. Pelé do negócio, é isso? Ô, Cabral, e o que é legal é que, por exemplo, você, né, que é mais grandão e tal,
tem espaço para todo mundo no time. Corpo de Porque atleta. tem uns caras lá do teu tamanho, Cabral, que é os Sim, caras da gordofobia. defesa, entendeu? Que pegam uns carinhos igual eu, magrinho, arrebenta o cara. Entendeu? Mas eu não entendo como é que aquele negócio de sair correndo, tentar pegar o pé, pegar a bola. É que o outro tem chega que atravessar o comemora. campo, né? Essa é a ideia, chegar do outro lado, né? A partir do momento que pode chutar naquela trave. eu nunca entendi onde isso. dá, né? Onde dá você pode chutar, né? Mas o grande lance é chegar do outro lado, entendeu? Tem que passar por todo Passar. o time Aí você tem adversário. 4 tentativas para andar 10 jardas. Andou as 10, zerou, tem mais 4. Né? Senão a bola. Qual é a Em chance? essência é isso. Em essência. Qual é a chance dele ontem à noite estar sozinho em casa? Nenhum. Porque ela não ia querer deixar Não, ele minha assistir. namorada viu comigo, Mas é ela programa adora. de família. Ela adora É, também. Pô, Programa futebol de americano é família. programa de família. Ela tava no celular enquanto tava. Nada, WhatsApp com acompanha, a tava mãe. entendendo tudo. WhatsApp com a mãe. É, com o pai, alguma coisa. Não é sério, eu já tentei. Eu dividi apartamento quando eu cheguei em São Paulo com um cara que já foi lá fora assistir final. O cara adorava. Porra, ele me explicava, eu falei, eu sou burro demais, mano. Porque eu não entendi nada. É mais difícil entender disso ou de Bitcoin, Cabral? Ah, não, para. Pra que serve Bitcoin? Eu e o Gani estamos no grupo de WhatsApp do Roxo, já teve aqui algumas vezes. E tem um grupo lá que é mais fanático por Bitcoin do que qualquer bolsomito ou lulista que vocês conheçam. Mas, são fanáticos. Aí eu só chego assim no meio do horário que for. 33 mil, tive que parar minha aula, tô reduzindo meu preço de compra de 6 mil para 2 mil. E paro, o pau come embaixo. O pau come. Entre defensor e não defensor. Aí quando eles acalmam, eu dou meia horinha, eu volto. Eu acho que eu vou tirar minha ordem e vou botar para 1.800. Aí o pau come. O pau, é sério. Você quer botar o pau comer? É falar mal de Bitcoin naquele grupo, mano. É muito maneiro, é muito. E Bitcoin caindo, né, hoje. Derretendo, diga-se de passagem. Passou de 33 para baixo? Não, agora voltou, né? Reduziu um pouco de perda, tá 34.381 dólares. Mas chegou a bater 33 e pouquinho ali, que é praticamente metade do topo histórico lá de 65, 66 mil dólares, né? Então, Bitcoin... E tem essa movimentação também, né? As bolsas caem, a liquidez é retirada, vai para outro lugar. Quem tem capital investido nesses criptoativos, que também é uma forma de especulação e tudo mais, acaba Não, vou provocar o grupo lá. tendo essa... Provocar o quê? Ah, o grupo do Bitcoin. Tá. Bitcoin agora 35 mil dólares, viu? Só para avisar. Mas o Ethereum 2.300. Nossa, eu lembro esses dias eu falei do Ethereum a 4 mil dólares. E só para abrir um parênteses aqui, para fechar o assunto do Gani de NFL, se não me engano, tem até ação de time da NFL, tem umas coisas assim. Deve Você ter consegue- ETF, né? Já ETF deve de algumas tudo, coisas. Sensacional. NFL é um movimento. Fora que o segundo mais caro da televisão mundial é no Super Bowl, né? no intervalo do Super Bowl. Sensacional. Vamos falar um pouquinho aqui do que nos cabe, do que é nosso aqui, que é o Boletim Focus. Vamos falar um pouquinho sobre essa movimentação aí dos analistas do mercado financeiro. Tiveram novas revisões aí de estimativas para inflação, para Selic, para dólar, PIB, todas essas coisas. Eles elevaram pela segunda semana consecutiva a estimativa para a inflação. No Boletim Focus, eles trouxeram aí a projeção para a inflação, saindo de 5,09% para 5,15%. Se confirmada essa previsão, vai ser o segundo ano seguido do estouro da meta. Inclusive, o teto da meta é 5% do Banco Central, já está um pouquinho a mais aí, 5,15%. Embora, se tiver essas movimentações da PEC do combustível, talvez traga para a meta de novo, né? Mas isso aí a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. Aí, em 2021, né, no ano passado, o IPCA teve 10,06%. Em 2022, a meta da inflação para 2022 é de 3,5%, né? A meta da inflação, o teto é de 5%. Para 2023, o mercado financeiro mantém aí em 3,4% a estimativa de inflação. E para o próximo ano, a meta foi fixada em 3,25% e vai ser considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Aí o mercado manteve também a previsão do crescimento do PIB para esse ano, permaneceu em 0,29%, a Selic também mantida em 11,75%,
e o dólar em R$ 5,60. E aí eu queria saber dessas projeções aí, o que vocês acham? Tá no caminho, não está no caminho? Pode ser maior, pode ser menor? Ou muito pelo contrário? Eu acho que essa revisão aí da inflação foi muito ligada à questão do petróleo, né? Trazendo aí mais encarecimento para combustíveis de um modo geral. Mas não acho que seja algo que está perdendo do controle, essa inflação, né? De 5,15 projetada aí pelo Focus. Eu ainda acho, eu tenho uma percepção de que a inflação pode surpreender positivamente nesse ano por conta dos efeitos desse aumento de Selic, pegando aí em parte da demanda, né? Então, eu acho que não causa aí grandes complicações. Me chamou um pouco a atenção a revisão de 2023 para o PIB, né? Então, foi de 1,75 para 1,60. Achei bastante expressivo numa semana, né? Essa desaceleração aí do PIB. E aí, Cabral, o que você avalia aí? Vamos lá, vamos dar o nosso relatório para o Focus. Diz o número. 10. 10. Menos 8, 2. Menos aquele número vermelho ali, ó. 36, tá? 36. Não, vamos considerar só o 3. Menos 1. Como eu não gosto de negativo, 1% do PIB do ano que vem. Fechado? Fechou. Então tá. Então, voltando aqui. Na verdade, o PIB do ano que vem é 1,75 para 1,69, né? Então eu estou enxergando não, para bem. 1,60. Acho que é 1,69 aqui. Deixa eu aumentar a letra. Posso estar seguindo. É 1,69, Cabral. Eu tô 1,80 um mês atrás, 1,75 semana passada, 1,69. Ah, então eu falei besteira. Achei que era 1,60. Mas, boa, relaxa. Então, manutenção de PIB, o mercado, esse ano é pra chutar pra caramba, mano. É pra chutar muita coisa. Não Pelo tem amor de como Deus, saber. é muita coisa pra chutar. É muita Se variável tiver na uma guerra meta. mesmo lá, rolar uns tecos na Ucrânia, maluco, esquece, ela pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Que se tiver uns tecos, vai parar a produção industrial em vários países da Europa, vai ter imigração em direção à Alemanha e França, então você vai ver aquela confusão social, aí vai ter que gastar dinheiro com social, euro vai desvalorizar, dólar vai ganhar força porque a guerra é na Europa e não nos Estados Unidos. Aí você vai ver de tudo um pouco. Eu vou falar um negócio. Esse negócio de viver a história para poder contar um dia, eu não gostei não dessa experiência não, cara. Melhor ler. Não acho legal não. Prefiro ler, tá certo? Mas alguém um dia ainda viveu a história para te contar. Exatamente. Mas a gente tá vivendo, né? Pandemia. Minha sogra viveu tem- várias e ainda tá vivendo. Viveu Minha sogra fala das caravelas que deu um problema, uma vez a gente estava atravessando o mar. pegaram Desviou, um né? ali, Desviou. Eu estava pensando em Fernando Noronha, disse que tinha sogra onda não grande. Pedir informação. Oi? Sua sogra não morreu? Minha sogra tem 99 anos e está com uma 512. Mentira, minha sogra tem 90 e poucos anos. Saúde de ferro, mano. 91. Graças a Deus. Muito bom. Ô, Cabral, e o gráfico, hein? Vamos dar uma olhada Eu nesse só consegui gráfico, hein? fazer um que eu tava falando com ele. Mudaram toda a cara do site do Banco Central essa semana. Tudo que eu sempre fiz, a minha vida Cara, inteira, tá há aí. anos. Ô, Cabral, não consigo. eu tenho Só um consegui negócio fazer que um eu gráfico. que eu fico louco da vida, né? Você tá acostumado com o site, pegar os dados, tá tudo organizado, tá tudo certo. Aí vai alguém lá, sei lá, de design, vamos mudar isso daqui, aí você não acha mais nada. Aí, pô, Some geralmente eu tudo, mostro 4 some tabelas. Eu tô tudo. conseguindo montar uma. As outras 3 eu tô aqui há um tempão e não consigo. A gente são quer só jovens. Veio os últimos praticidade 20 para pegar dias, não vê informação, a essa gente não histórica. liga pro design. Vocês né? não são jovens. O jovem vai lá, pega rapidinho. Então, Pega infelizmente, eu só vou poder falar Só de com uma o dedo. tabela. Eu queria falar das 4, mas não consigo por falta de base de dados, infelizmente. Ô, Cabral, mas tá fácil esse dado aí. Pega aí, ó, bancocentral.com.br. Como é aí, que é, ó. ô Ciro? Eu tô com um problema aqui de pegar os dados. Pega O que aí. eu faço? Entra aí, bancocentral.com.br, .gov.br. Tá aí. Pega aí o dado, você vai ver, você vai ver a rolagem da dívida Não é fácil pública pegar, brasileira. Você pega Uma- todo... Pega aí, pega aí. Mas só uma Pega aí. dúvida. Ô Ciro, só uma dúvida. Quando eu digito bcb.gov.br, aparece www3. O que significa o número 3 antes de BCB? Isso é código criptografado. Isso não é dividendo para banqueiro, não? Sempre é, porque B3 é o quê? Você já percebeu isso daí? B3 é o quê? É sempre dividendo para banqueiro. O grande atraso do Brasil, Cabral, e eu falo isso, é dividendo para banqueiro.
Se a gente pegasse dividendo para banqueiro e desse para saneamento básico, o Brasil seria outro, segurança pública e tal. Por isso que tem que votar em mim em 2022. Vai ser preso qualquer dia, tô só vendo, mano. Tô só vendo. Gani, tô fazendo. Você fica instigando, você vai junto comigo. Da piscina lá em Miami, você vai junto comigo. Eu vou falar, o Cabral fica me pilhando no programa, entendeu? Então tem que levar ele pra cadeia junto comigo. O Cabral devia imitar o Lula, né? Eu não sei imitar ninguém, mano. Como que você não sabe? Já tá não aqui, sei, já. Não sei. Só outro dia eu vou fazer uma imitação do Roberto Jefferson. Elide. Isso aí eu quero ver. Então, professor, eu tenho um Vamos lá, o primeiro gráfico. O primeiro e único gráfico. Porque não tem outro que eu não estou apanhando horrores. Mas você pode horrores. discorrer, não tem problema. Que é do IPCA 2022-23. Renata, quem tá ali? Renata ou Léo? Léo. Então, IPCA 22 indo para a máxima aí da sequência e o 23 dando uma recuada, já teve pior e deu uma melhorada. Então, só isso que eu consigo mostrar. Eu gostava de mostrar quanto é Selic, não estou conseguindo pegar nada de série de dados. Na mesmo local que eu fui a minha vida inteira. E uma coisa que eu descobri, pode tirar a tabela, esse final de semana não, mentira. Sexta-feira dando aula, que o Focus também divulga a expectativa da reunião do Banco Central para o próximo ano. Eu não sabia disso. Então tem a expectativa, o que o mercado espera para janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Isso para mim é novo. Aí se você pegar aqui os dados, o mercado está esperando... Cadê? Eu botei aqui. Que o Banco Central suba os juros agora em 1,5%, suba os juros em 1% na reunião de março e vá reto em dezembro. Então ele sobe de 9,25 para 10,75, 1 e 2 de fevereiro. Sobe de 10,75 para 11,75, alguma data em março que eu não tenho de cor. Na reunião de maio, junho, agosto, setembro, outubro, dezembro, não faz nada. Eu não sabia, eu descobri sexta-feira. Diz que esse relatório saiu um tempão no site do Focus. Que eu nunca vi no Focus no PDF, essa informação. Eu descobri com um aluno dando aula, sexta-feira. Então é bom para ter noção, o mercado está apostando aí, 1,5, 1 e reto. Quer dizer, mercado economistas, não obrigatoriamente day futuro. Sim. Aí eu vou fazer, para amanhã eu trago a comparação dos economistas com o day futuro, se está batendo ou não. Para amanhã eu faço isso. Porque eu tenho que quebrar mal tempo fazendo conta agora aqui. Boa. Você falou do day futuro, deixa eu só passar um pouquinho aqui no site do Tesouro para dar uma olhada. Vamos lá, IPCA mais 2026 tá com 5,23 de prêmio. Tá menor do que na outra semana. Tá menor, Só que tá o que eu acho que tá um pouquinho maior do que na outra semana é o 2035, que tá 5,60. 2035 abriu, né? 45. Do curto pro longo abriu um pouco, né? Antes era o curto que estava mais alto, né? Agora o longo tá... Por isso também que impacta essas empresas aqui que estão caindo mais, né? Tecnologia, Sim. banco digital, varejo, todas essas empresas que estão caindo nesse momento, né? Tem essa coisa aí do juro mais longo. O rapaz da produção disse que quer entrar pesado em Banco Inter. Vai. Ele é cardíaco, né? Porque sobe 10, cai 10, o caramba, mano. Disse que vai entrar pesado em Banco Inter. Mais novo, o coração tá bom ainda, né? Agora então, mano, tá soltinho. Porque antes ele tava gamadinho, né? Apaixonado. Você pedia alguma coisa pra falar com ele e demorava, porque ele tinha que parar de olhar pro lado. É que ela saiu, tadinho. Tadinho. Foi embora. Agora ele tá soltinho. Tá só ele e a sócia. Já vai com a sócia tá ele, comendo mano. ainda por cima. Olha lá. A sócia tá comendo? Tá comendo, sócia. Ô, Daniel Moraes, vamos falar de BBB? Não é esse. É Bolsa Brasil e Balcão. É a famosa Essa B3. sim, É o né? BBB que importa. Começou é o que a gente... BBB já? Sei Esse lá. BBB? Uma chatinha. Mas eu queria mas falar é que ninguém da acompanha, B3. não sabe? É a B3. Rapaz. É que você viu que o Daniel Moraes até abriu um sorriso. quando Pô, eu falou. queria falar aqui Mas agora não, do BBB. a gente vai falar de B3. Tô brincando, não tô vendo. O Cabral, você gosta de B3, né? Ou não? Gosta, eu tenho Eu B3 gosto desde também. o IPO. Eu gosto de B3. Você gosta de B3, Dani? Também? Gosto. Tô tomando fumo, mas gosto. Mas uma hora vai.
Fumo diminuiu, nada como fumo no urânio. Mas É isso que eu ia falar, numa gradação urânio Irmão, de fumo. o urânio Como que tá tá o do traumatizando B3? tanto essa criança que eu tô quase comprando para ter papo junto não, com ele, metade, sabia? metade do urânio, né? Urânio já equipara com o congelamento do salário, né? Os maiores Perdeu fumos. 50. O Perdeu congelamento 50%. Mas é verdade, eu entrei a quase 30, tá 20, né? Então tá ali, né? Enfim, Tá indo Tá bem. bem. 30%. Ô Cabral, eu não consegui entender o que você falou. Que tá pensando no quê? Ah, sei lá. Ele falou que ele tá pensando em comprar um pouquinho até pra... Comprar um pouco de urânio para ser parceiro dele. Faz favor, Cabral. Você vai entrar agora bem, porque tá entrando num ponto de baixo. Tá valendo a pena agora, Ganho? Eu esperaria, ô Morales. Eu acho que a coisa tá tão esquisita que eu esperava dar uma acalmada, segurava a caixa. É o que eu faria, entendeu? Agora, que o Brasil tem boas oportunidades, sem sombra de dúvidas. Que os Estados Unidos está caro, mas as empresas de tecnologia estão ficando baratas também. Eu acho que sem sombra de dúvidas. Não, sem sombra de dúvidas é uma palavra forte, né? Mas eu acho que tem oportunidades aí em empresas de tecnologia americana. Sem né? sombra de Mas eu dúvidas, não. esperaria... Com certeza. Mas eu esperaria um pouco. Espera um pouco aí. Espera um pouco, dá uma segurada. Senão- É que é meio sistêmico o negócio agora, né? Falando nessas empresas aí, eu tava vendo a Tesla, hein? Só hoje perdendo 5,4% e passou a ser negociada abaixo dos $900, se não me engano, desde outubro do ano passado, hein? Olha só. Tesla também que tava super alta aí, num movimento caindo desde o comecinho do ano. Quanto que já caiu? Em janeiro tava quase $1.200. Agora sendo negociado a $890 as ações. Tá, da aí uma Tesla. empresa pode... Eu sei que Tesla é igual Bitcoin. Você fala de Tesla, paixões e ódio. Mas se tem uma empresa que eu não vejo fundamento para estar nesse patamar, se chama Tesla. Falei. Não tá nesse patamar. Nossa, No hashtag alto ou no Ganho baixo? cancelado. Não, no alto. Ainda acho que tá caro. Tá caro ainda? Tá caro. Quando a gente falou com o Pedro Nunes, Lembro, ele tem falou bons ó, argumentos. Ele falou o seguinte: Tesla é praticamente um ETF de energia limpa. Isso aí me marcou. Vou falar com o Pedro, É verdade, Pedro Nunes é da verdade. RIA. Não, ele foi foi rico. muito bem na Foi tese. Muito bem, Para defender a tese da Tesla. Ele falou, é um ETF de energia limpa. Inclusive, revejam o portfólio global com o Pedro Nunes, que foi muito bom também. legal. Não só esse, todos os portfólios globais são bons. Vamos nos encaminhar para o fim do nosso BMC Market, hoje com um pouco mais de tempo para as considerações finais, porque a gente tem uma semana bastante movimentada, e aí eu queria que vocês discorressem um pouco nas considerações finais, que o investidor fica de olho aí. A gente nem falou de PCA 15, né, que sai na quarta-feira, mas isso aí a gente vai falando ao longo da semana. Enfim, Cabral, deixa suas considerações finais aí, por gentileza, para a gente já... Essa semana ir pro sai o final. resultado da Apple. Também. Dependendo do que vir, a Oi faz fato relevante anunciando a compra. Fica a dica. Ah, Alexandre Cabral. E pior que quando eu falo isso, o pessoal no começo acreditava no 710. Já recebi várias mensagens de box. Onde é que seria o que a Oi está querendo comprar a Apple? Eu já Fato brinquei assim relevante. também. Eu juro por Deus. Cadê isso. o fato Aí relevante? Eu eu sei. falo que, caramba, a educação financeira tem que ter mesmo. Como só a Oi olhar não lá. compra esse copo que o Felipe tá bebendo água, mano. Imagina a Apple. Ó, a Oi pessoa tem pensa que- informação importante da Oi, né? Para ficar de olho aí essa semana. Qual a informação? Ela vai... Não, é para ficar de olho, é para ficar de de olho. Para ficar de olho. Tem Novidade. a questão lá da venda da imóvel. Na Assembleia dos... Ele o que vai sair da Oi? Ah, tem a notícia da Oi, a questão na... Não, é a venda dos ativos lá, da Oi Imóvel. Aí você tem que ler os lábios. Quinta-feira. Ah, tá. Quinta-feira, olha. Vai, Cabral. Terminou? Terminei. Mas já? Só isso? Tinha Ainda 10 tem- minutos pra falar. Não. Aí o Cabral, das 11h30, ele lembra de uma história dos tempos do Pactual. Alan Gani, considerações finais aí, por gentileza.
Olha, eu sei que é tentador ver algumas empresas de qual que é o tecnologia nos Estados Unidos derretendo, né? E falar, poxa, eu vou às compras. Então, mas tem que tomar cuidado. Netflix caiu 23% na sexta-feira. Se você agiu ali pelo impulso, hoje caiu, está caindo aí quase 10%, né? Então, não necessariamente uma queda forte, vai ser uma correção positiva amanhã. Pode ser que esse movimento continue. E eu acho que essa sinalização do VIX, na sua máxima desde fevereiro de 2020 é bastante relevante. Tem muita água ainda para rolar aí nessa questão do conflito da Ucrânia. Acho que é um momento de aversão a risco que tem que dar uma segurada. Se der uma segurada, talvez há uma correção rapidamente no mercado financeiro, você vai entrar um pouco mais caro, mas pelo menos você não está correndo esse risco. Acho que, como você falou, né, Felipe, tentar pegar a faca e as duas caindo é bastante complicado. Então, acho que é um momento aí de cautela, segura um pouco o caixa, né, para depois ir às compras. Tem oportunidades no Brasil? Sem sombra de dúvidas, o gringo está entrando pesado no Brasil, é varejo, é banco, né, commodities, né, lembrando que commodity é uma tese de trade, né, que a commodity tem um espaço para valorização no curto prazo, mas aí entrando um ciclo de desaceleração global a partir de 2023, commodity tende a desacelerar. Então ainda tem um fôlego no curto para depois desacelerar a partir de 2023. Agora, esses setores como bancos, como varejo, entre outros, aí é buy and hold, né? E as empresas de tecnologia nos Estados Unidos estão caindo bem. Mas não sei se ainda é o fundo do poço ou pode cair mais. É isso. Maravilha. Você citou o VIX aqui, ele deu uma arrefecida no medo aqui, na alta, né? Ele estava 32,30, chegou a 32,30, agora está 30,8. Tá? Caiu um pouquinho, mas mesmo assim... Os tubarões estão assistindo aqui a gente e aí dá uma acalmada. Sensacional. Daniel Morales, considerações finais aí para nossa audiência, por gentileza? Olha, eu não sei se eu poderia falar sobre isso, mas eu vou falar. Só para avisar o pessoal que está saindo do papel o BMC Agro. Está saindo do papel e devemos estrear em breve. Não sei a data especificamente, mas se quiserem saber a data específica, perguntem para Felipe Nascimento. E você apresentará de chapéu ou não? Vai ter berrante na entrada? Olha, nem... Você em cima do cavalo, cabelo voando nem assim. que a vaca tussa. Não vai ter você em cima do cavalo, Não, abertura nada você de voando? chapéu, nada disso assim? Não, isso é coisa de gente velha. Vocês... Você vai querer o quê? Vai estar aonde? Em cima de um drone? Não, Você a gente em vai cima estar de um drone apresentando lá? um programa comum, falando de agro. Cadê? Que dia? Aí, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Segunda a sexta. Mas que hora? 4 da manhã, né? Aí eu já não posso te falar o horário. Tem que ser esse horário, 5 da Não manhã, posso, pra não pegar posso o te falar o público. horário. 6 da manhã já Horário, é tarde. data e chapéu são coisas que ainda estão em sigilo. O chapéu não vai rolar, não adianta. Não, mas Não rola. sem estereótipos, né, Cabral? Estereótipo do campo é o chapelão. Mas porque faz um sol do caramba, eu mano. acho Você acha que eles que vão isso- como? Não, Põe mas gel aqui no cabelo? É um Vai preconceito. jogando com esse gel pro campo. Mas aqui... Vai com esse gelzinho Pega aí. fogo o cabelo. O maluco começa a Tem derreter. tanto a álcool testa esse dele. gel Posso que te pega falar- fogo. Mas o posso te cabelo. falar uma coisa? É No chapéu campo- boné no campo. Não, pô. mas no campo, o chapéu mesmo, aquele chapelão lá, ele é mais para quem trabalha com pecuária. Para quem Pra quem trabalha com soja, o que? Gel? Não, eles não usam boné, tal, eles não usam tem essas água no coisas. cabelo. Quem trabalha na pecuária, aí é o chapelão. O resto não. Aliás, existe até um certo preconceito entre Então você prefere soja? Tem que fazer a reforma agrária. Vai fazer Tem que uma reforma matéria agrária. especial sobre Tem que fazer esse reforma tema aí agrária. O pra- agronegócio tá pra- dando- Então, você acha que o chapéu, ô, Ciro, tem que ser utilizado ou não? Isso é problema ali do agricultor. Tem que ter reforma agrária. Eu tenho falado isso, o Brasil é uma vergonha que não Mas tem e, reforma agrária. e arma?
Nossa, não, deixa pra lá, vamos lá. Deixa pra lá. Isso aí, pessoal. Vamos então nos encaminhando. Valeu, pessoal. Um abraço pro Daniel Morales, um abraço pro Gani, um abraço pro Cabral também. Valeu estarmos juntos aqui na nossa tarde, todas as tardes aqui no BMC Market. Valeu. Pessoal, só para lembrar vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, também deixem o seu like aqui na nossa programação para a nossa mensagem chegar cada vez mais pessoas, cada vez mais investidores, cada vez mais pessoas interessadas nesse assunto que é o mercado financeiro, que a gente bem trata aqui na BMC, trazendo informação que gera valor para você. Bom, eu vou ficando por aqui, vocês vão ficar agora com o The Trade com o Alexandre Cabral e eu volto amanhã a partir das 2 horas da tarde. Um forte abraço para vocês, tchau, tchau.